Por falta de tornozeleira eletrônica, o dono da empreiteira Delta e mais 4 suspeitos, entre eles o bicheiro Carlinhos Cachoeira, foram transferidos para o complexo penitenciário de Bangu. Eles foram presos na Operação Saqueador da Polícia Federal e são acusados de fazer parte de uma organização que desviou mais de 350 milhões de reais dos cofres públicos. O dono da construtora Delta foi preso quando desembarcou no Aeroporto Internacional do Rio. Fernando Cavendish é apontado pelo Ministério Público Federal como líder de uma organização criminosa que desviou mais de 370 milhões de reais dos cofres públicos. Ele foi levado para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Ainda de madrugada, Fernando Cavendish se juntou aos outros 4 presos na Operação Saqueador. O bicheiro Carlinhos Cachoeira, o diretor regional da Delta, Cláudio Abreu, e os operadores financeiros Adir Assad e Marcelo Abud. Os 5 acusados foram beneficiados por um habeas corpus que concedeu prisão domiciliar ao grupo, com o uso de tornozeleira eletrônica. Mas o Estado deixou de pagar a empresa que administra os equipamentos e não há tornozeleiras disponíveis no sistema penitenciário do Rio. A defesa de Cachoeira pediu ao plantão judiciário federal para autorizar a liberação dos presos, mesmo sem o dispositivo. Se não houver, não é culpa do nosso cliente, né? Nosso cliente não pode pagar pela omissão do Estado. Mas o juiz de plantão, Mauro Luiz Rocha Lopes, negou a solicitação, alegando que não tem conhecimento suficiente do processo para analisar o pedido. Sem tornozeleiras eletrônicas, nada de prisão domiciliar. Todos indiciados na Operação Saqueador serão transferidos para o presídio de Bangu 8, na zona oeste do Rio. O helicóptero da Record acompanhou a transferência do grupo para Bangu 8, o presídio destinado a presos com nível superior. As roupas de luxo foram trocadas pelo uniforme usado pelos presidiários, camisa branca e calça jeans. A dieta também vai mudar. As refeições são fornecidas em quentinhas. Por enquanto, não há data prevista para a normalização do estoque de tornozeleiras eletrônicas. O processo de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha corre o risco de não ser votado no plenário da Câmara antes de agosto. O atraso no procedimento do recurso de Cunha na Comissão de Constituição e Justiça fará com que um processo por quebra de decoro parlamentar apenas fique pronto para julgamento no limite do início do recesso parlamentar, no dia 18 de julho. Vale lembrar que os deputados só retomam a atividade legislativa em agosto. Em Pernambuco, peritos estiveram no hotel onde foi encontrado o corpo do empresário investigado por desvios de dinheiro para abastecer campanhas políticas. Os peritos analisaram câmeras de segurança para descobrir se alguém entrou no quarto de Paulo César Morato. A hipótese de homicídio não foi descartada. Exames mostraram que ele morreu envenenado por chumbinho. Morato era acusado de participar de um esquema de lavagem de dinheiro que teria financiado campanhas políticas, entre elas a do ex-governador Eduardo Campos, que morreu em um acidente aéreo em 2014. Funcionários do metrô de Belo Horizonte denunciam o descaso com os trens. Faltam peças e também limpeza. Muitos trens já ficaram parados por falta de manutenção e outros ainda podem deixar de circular. O vídeo gravado dentro do pátio de manutenção mostra os vagões do metrô completamente pichados. Segundo os funcionários, não há produtos para limpeza do trem. Na lista dos itens em falta estão lubrificantes, combustível para veículos de manutenção e juntas. Algumas compras eram para ter sido feitas no ano passado. Este servidor da CBTU denuncia que os trens podem parar de circular por falta de peças. Tendência, se continuar do jeito que está, vai imobilizando. Dos 35 trens da frota do metrô de Belo Horizonte, 18 chegaram a ficar parados por mais de 10 dias por falta de manutenção preventiva. De acordo com o Sindicato dos Metroviários, a grande quantidade de composições paradas aumenta o intervalo entre trens, principalmente nos horários de pico. Acionamos o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, né? Porque são situações diferentes. Aquilo que afeta ao usuário do metrô, nós fizemos no Ministério Público Federal. Aquilo que afeta ao trabalhador em si, no Ministério Público do Trabalho. Bem, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos disse que renovou os contratos de limpeza e que os serviços terceirizados já foram retomados.
E olha que absurdo, a falta de investimentos na segurança pública tem feito os cidadãos do Paraná tirarem dinheiro do próprio bolso para equipar a polícia. Nas imagens estão 2 viaturas que receberam manutenção em oficinas no bairro Alto, em Curitiba. Até aí tudo bem, mas sabe quem pagou a conta? Os moradores. Entramos em contato com os comerciantes aqui da região, eles falaram, não, então vamos ajudar, gente, não dá pra gente ficar de braço cruzado, vendo os ladrões tomando conta da nossa comunidade. A mobilização dos moradores foi rápida. No grupo pelo Facebook, várias pessoas toparam ajudar. No total, os moradores gastaram R$ 1.800 para comprar as peças necessárias para garantir o conserto das viaturas. E 2 oficinas do bairro entraram com a mão de obra. A gente fez serviço gratuito, pensando em ajudar a população, né? Faria de novo? Para ajudar a comunidade, sim, faria sim. E essa mobilização de moradores para garantir que a polícia possa atender às ocorrências não é uma exceção. Em algumas cidades do Paraná, moradores fazem vaquinhas para comprar fuzis para as polícias militar e civil. A iniciativa para a compra dos armamentos surgiu dos conselhos comunitários de segurança. Desde o começo do ano, moradores arrecadaram dinheiro para a compra de 12 fuzis. O investimento é de, em média, R$ 8.000 por arma. Quando o Estado é omisso no seu dever, né, homens de bens têm que se levantar em prol da sua comunidade. Não dá para ficar, que nem aquele filme, à espera do milagre. Bem, em São Francisco, nos Estados Unidos, todo ano é realizada uma feira onde são apresentadas coisas que ninguém precisa. Veja agora 2 exemplos de criações que foram divulgadas neste evento. Entre as criações, uma delas chama a atenção pelo inusitado. Afinal, o que levaria alguém a desenvolver uma maneira de fritar um bolinho empanado recheado de água? Pois o norte-americano Jonathan Marcos provou que é possível sim fritar a água. Fã de frituras, ele utilizou uma substância chamada algenato de cálcio para envolver a água, como se fosse o recheio de um bolinho. O produto é uma espécie de gelatina que permite criar uma membrana fina. E com este recurso, Jonathan conseguiu empanar e fritar o bolinho. Para arrematar a experiência, ele corta o bolinho ao meio, degusta o empanado e bebe o recheio. Outra maluquice apresentada na feira é a banana com zíper, destinada a facilitar a vida de quem se atrapalha ao descascar a fruta de modo convencional. Bem, mas diferente dessa feira, uma invenção que a impressão 3D pode ser a solução para aves que perdem ou nascem sem parte do bico. A novidade deve mudar a rotina desses animais. Com a ajuda de programas de computador e destas impressoras, a tecnologia em terceira dimensão vai criar bicos de plástico. Se o plástico não der certo, o que pode ser o material? Aí a gente pode ir evoluindo com esses materiais até titânio, ligas metálicas, materiais mais resistentes ainda. Nesse ambiente que em nada lembra um zoológico está a solução para os gaviões. Esses profissionais trabalham com impressão 3D. Em breve, é daqui que vão sair 2 bicos novinhos. Eles vão ser implantados nestes gaviões da espécie carcará. Os animais têm 8 meses e foram abandonados pelos pais depois de nascerem sem a parte de baixo do bico. Está suspeitando de 2 situações. A primeira é consanguinidade, que é cruzamento entre parentescos, né? Pode ter uma degeneração para levar a esse problema. Existe também a possibilidade de intoxicação dos pais de alguma geração anterior que está ocasionando essa deformidade. Até receberem a novidade, as aves de rapina ficam no zoológico, onde recebem todos os cuidados. No hospital do zoológico, os gaviões foram escaneados. É como se fossem tiradas várias fotos em ângulos diferentes. A previsão é que em 2 semanas seja feito o primeiro teste com os bicos artificiais. Agora é modelagem e impressão 3D. A gente acredita que vai ser um protótipo e que vai haver correções nesse primeiro protótipo. E daqui a pouco, o médico é suspeito de causar acidente por estar embriagado. O Hora News vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. Tá pintando um programa de esporte a motor bem diferente. É isso aí, pra quem gosta de moto tem o quadro Trilheiros. Ah, é um estilo de vida, né? E ainda tem meus parceiros. É isso aí, Tito. Nós vamos trazer